paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para ti, para nós, para o mundo, essa palavra. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, hoje é dia 12 de setembro de 2025, o dia, mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus para o povo de Deus. Vamos meditar na palavra, está em Gênesis capítulo 35, do versículo 1 ao 5, fala que Jacó erigiu um altar em Betel. Vamos ler e vamos orar para que Deus nos dê palavra e vamos meditar na palavra de Deus. Diz a palavra: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantamos-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então dera a Jacó todos os deuses estranhos que tinha, e irmãos, e argolas que lhes pendia nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades, porque lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram a Jacó. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, esta é a tua palavra, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê graça e a sabedoria pelo teu Espírito para transmitir a palavra do Senhor ao povo do Senhor. Amém? Amados e queridos irmãos e irmãs, vamos meditar com muito carinho na palavra de Deus. Quando Jacó erigiu um altar em Betel, veja, foi com a ordenança de Deus. Sim, para nós fazer as coisas, nós temos que estar na presença de Deus. Não quer dizer que nós estamos em tudo em santidade, porque Jacó, ele liderava esse povo e ele aceitava. Veja que esse povo tinha Deus estranho, era o povo de Deus. Medite só. Tinha argolas nas orelhas, homens e mulheres. E ele estava levando. Mas Deus não estava contente. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Ali faça um altar a Deus que apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Amado e queridos irmãos e irmãs, nós vemos essa vez o que está acontecendo. Quando eles passaram por essa situação, que Deus chamou Jacó, e Deus falou com Jacó para levantar e ir até Betel, subir para lá e habitar e fazer um altar ao Deus que apareceu quando fugia
da presença de Esaú, teu irmão, esse Deus é um Deus que cuida do homem quando está errado. Jacó estava fugindo da presença do irmão porque ele tinha usurpado o direito de mentido, entendeu? Mas Deus apareceu para ele. Agora esse Deus está vendo Jacó voltando e a família dele cometendo mais um pecado. Ele tinha perdido a direção, mas ele continuava sendo um homem de Deus. E Deus está mandando ele subir, porque os filhos dele tinham acabado com a família, com a cidade. E as cidades circunvizinhas vai assolar. Se Deus não entra no meio e não faz a obra, a nação de Israel teria se acabado. Mas a nação de Israel era uma promessa de Deus a Abraão, que está se cumprindo agora em Jacó. Então Deus, pela grande misericórdia dele, para velar pela sua palavra, ele está dando uma ordem para ele: levanta, Jacó, levanta, sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Então Jacó e a sua família e a todos os que com ele estavam lançaram fora os deuses. Então veja bem, Jacó, a família dele e todos quanto com eles estavam lançaram fora os deuses estranhos que há no meio deles. Lançai fora todos os deuses estranhos que há no meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. O povo estava vivendo até ali numa idolatria, deuses estranhos, argolas nas orelhas, veste suja, sem a presença e a obediência do Senhor. Jacó era o único que Deus falava com ele, mas o homem tem uma hora que ele perde a direção da própria família. Tem as esposas, tem os filhos, netos, tem muito, vai crescendo. Quando levanta contra um, você feriu o outro. E o sacerdote de uma casa, de uma igreja, tem que pôr no seu coração uma coisa: importa que eu faça, ou você, o sacerdote, o pastor, a vontade de Deus. Não é matando uma ovelha, um carneiro, um cordeiro, e oferecendo o sangue que vai converter o coração. Converter o coração é ouvir a palavra com amor. Não adianta também levantar a palavra e dizer: olha, quem fizer assim está excluído. Se você pecar, está excluído. Satanás está bem do lado, batendo palma. Mais um que eu peguei. Quando excluírem ele, é uma ordenância para a igreja, para a família, não abraçar, não visitar, não saudar, não ter misericórdia, não orar por ele. Tem que pagar o preço. Satanás está bem em volta, com os braços estendidos para abraçar. E ele conhecendo, aproveitando, recebendo um abraço, ainda que seja do inimigo, torna-se amigo dele.
E ele fica revoltado com a família, com a igreja, com a sociedade, no caso aqui a nação de Israel. Mas o sacerdote tem que ouvir a voz de Deus. Veja que a voz de Deus fala para ele: Jacó, levanta, vai a Betel, levanta ali um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia da presença de Esaú, teu irmão. Você sabe como foi o aparecimento de Deus que apareceu a você quando você fugia. Esse Deus não apareceu para te repreender, para te bater, para te matar, para lançar fora. Esse Deus te apareceu para te ajudar, para te sustentar, para te dar promessa. Vai até Betel, porque aqui os seus filhos cometeram pecado. Tem nações aí para levantar, para defender as nações. E eu sou Deus. Então vai até Betel, faz ali, levanta um altar ao Deus. Quando falou ao Deus que te apareceu, ele já é santo. Ele não pode viver no meio da vaidade, no meio dos deuses estranhos, porque ele é um Deus. Então é para mim fazer um altar. Então disse Jacó ao povo: olha, meus filhos pecaram, todos algo que vocês fizeram. Nós somos pouca gente. Daqui a pouco o povo vem atrás e vai nos exterminar. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Lança fora, tá bom? Purificai-vos e mudai as vossas vestes. É a ordem do Deus, ao qual apareceu comigo quando vim do Betel. Sabe por quê? Eu estava fugindo do meu irmão. Porque ele mandou levantar um altar a esse Deus, e ele é santo. Ele não troca a honra dele, a glória dele, não divide com Deus nenhum. Vestes sujas, pecaminosa, não pode entrar diante do altar dele. Então levanta todos, muda as suas vestes, lança fora os deuses estranhos, lança tudo fora do vosso meio, purificai-vos, mudai as vossas vestes, purifica o coração, muda a sua maneira de fazer, de falar, de viver. Viva uma vida de santidade, sabe por quê? Porque nós vamos entrar diante de um Deus santo. Levantar um altar a um Deus santo. Que nós temos que ter uma vida de obediência e de amor, para podermos falar com Ele e Ele conosco, para nós podermos atentar, olhando para a glória do Pai, não sermos consumidos. Então, purificai e mudai as vossas vestes. Depois ele disse: levantemo-nos e subamos a Betel, e farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Levantemos, meu povo, minha família, as mulheres, minhas esposas, minhas concubinas, meus filhos, todo o povo, servos que estão na minha casa, levantemo-nos. Ou seja, ele nos levantai-vos, levantamos-nos, ele também se levantou. E vamos subir até Betel.
é alto, mas vamos subir. Farei, não é vocês quem vai fazer, eu vou fazer. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Farei ali um altar. Por que subamos? Vocês vão ouvir eu fazer o altar a um Deus que não apareceu a vocês, mas a mim no dia da minha angústia. Então, e me acompanhou minha família, meu povo, o caminho por onde quer que eu andei. Lembra-se, eu andei no deserto, enfrentei leões, urso, animais ferozes, frio, calor, chuva e sol quentes, sede e fome quantas vezes para trabalhar, para cuidar das ovelhas, a qual estava entregue para mim, e para cuidar das vossas vidas, crianças, dos que nasceram para mim. Aonde eu estava, esse Deus estava comigo. Ele respondeu às minhas orações no dia da minha angústia. E dali para frente, aonde quer que eu fui, eu andei, eu andava, ele estava comigo. Agora, purificai os vossos corações. Não vivais para chegar diante dele, diante do altar, aonde a glória de Deus, que me socorreu no tempo da minha angústia, vai estar depois que eu vou fazer o altar, segundo a ordenança dele, não é segundo o meu coração. É ele que vai determinar a maneira do altar. Então, todos vocês, todos nós, temos que estar com a vida purificada. Purificar e tirar o pecado. Purificar e tirar as malícias. Purificar e tirar a vaidade. Uma vida purificada. Chegar diante dele. Os deuses estranhos, eu vos falei, lançai fora. Entendeu? Então, versículo 4. Dera a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinha em mãos e as argolas que lhes pendia da orelha, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Trouxeram o povo ouvir, quer dizer, quando é bem explicado, é conversado, é apresentado um Deus de misericórdia, um Deus que encontra a pessoa que está errado, mas que Deus tem um propósito com ele e que ele tem um coração preparado para ser convertido. Quando ensina, muitas pessoas ouvem. É diferente se estivesse falando, este povo que tem esses deuses vai tudo para o inferno. Ele sai revoltado. Mas quando diz é um pedido do Deus que me apareceu, o anjo veio para falar, vai lá, sobe a Betel, faz um altar ao Deus que te apareceu no dia que você fugia da presença do teu irmão. Ele sentiu, e ele está ensinando,
Foi o Deus que cuidou de mim quando eu estava fugindo da casa do meu pai. Então vamos até Betel. Quando ele falou com a família, todos que com ele estavam, ele lançar fora os deuses estranhos. Porque esse Deus que eu estou falando para vocês é um Deus santo. Ele não se mistura com qualquer deuses. Ele não divide a glória dele. É com muito carinho, com muito amor, que eu quero vos dizer uma coisa. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o altar de Betel. Porque o altar de Betel, onde Deus, o Deus de Jacó, manifestava o seu poder. A igreja é o templo do Espírito Santo. Então, minha irmã, meu irmão, nós, os crentes em Cristo Jesus, os ministros, apóstolos, pastores, irmãs e irmãos, jovens e adolescentes, todos têm o Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo, é o templo e a morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo é como um homem que, tendo a sua esposa, ele tem o seu ciúme. Ele não vai dividir a sua esposa com outro homem. Concorda? A mulher que tem o seu esposo, ela pode ser traída, mas ela não divide o esposo com outra mulher. Uma coisa é nós sermos traídos, outra coisa é nós dividirmos. Uma coisa é nós trairmos, outra coisa é nós vivermos em comum. Está entendendo? Quem traiu, traiu, mas a outra pessoa não dividiu. Então, veja bem, irmã, se o povo, a nação de Israel não tinha o Espírito Santo, era a nação. O Espírito do Senhor veio a falar com Jacó. Jacó ouviu a palavra e determinou a família. O que tinha o povo de Israel? Obedecer à voz do profeta, do sacerdote, do rei, tá entendendo? Ou do ancião, no caso aqui, Jacó. A igreja tem que ouvir hoje o pastor, que por sua parte tem que ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. A igreja tem que ouvir a voz do Espírito Santo. A igreja tem que buscar conhecimento de Deus na palavra, porque o povo de Israel não tinha a palavra, mas você, minha irmã e meu irmão, nós temos a palavra de Deus, a Bíblia. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos orienta. Neste momento, quando o anjo do Senhor falou com Jacó, ordenou, ele não criou na cabeça, ele recebeu uma ordenança. Se eu estou pastoreando a igreja do Senhor, aonde o Espírito Santo de Deus, ele tem acesso, aonde o Espírito Santo de Deus fala, aonde o Espírito Santo de Deus opera, cura, milagres.
Eu pergunto, esse povo que vai nessa casa para adorar, pode entrar com deuses estranhos no seu corpo, no seu coração? Esse povo pode entrar na presença de um Deus santo, com colares e argolas nas orelhas? Veja a palavra de Deus. Quando Jacó falou com eles tiraram. Trouxeram então a Jacó todos os deuses estranhos. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se o seu pastor tem conhecimento da Bíblia, que o Deus da Bíblia é santo, é imutável. Ele não ficou velho. O Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Entendeu? Por isso tem que vir um homem que cumpriu tudo que está no Antigo Testamento sem diminuir uma vírgula e deixou escrito no Apocalipse: qualquer um que aumentar uma vírgula além daquilo que está escrito neste livro, será aumentado a tribulação que está nesse livro também na vida dele. Mas qualquer que tirar uma vírgula desse livro, também será tirado da sua vida na vida eterna. O que o povo fez? Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em mãos e as argolas que lhes pendia das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho, está junto a Siquém. E nunca mais se diz que o povo de Deus voltou atrás para tomar aqueles deuses estranhos, aquelas argolas que pendiam da orelha. Para entrar num lugar santo, tem que deixar os costumes antigos, o pecado. Quando estou falando de argolas na pendente, é brinco, é colares, é vaidade. Você já imaginou, minha irmã, a dificuldade que vai ter as mulheres crentes para entrar no céu, para viver na eternidade sem ter um salão de beleza, sem ter alguém para passar chapinha no cabelo, não ter batons, esmalte para as unhas? Vai ser uma chatice para você na eternidade, né, meu irmão? Pastor, você já ensinou para a igreja que lá no céu é lugar de santidade, de pureza, de coração justo, é lugar que ninguém tem desejo da vaidade. Você já ensinou para a sua igreja, para uma mulher, para ela se olhar no espelho, despir dentro do seu banheiro e ver a beleza que ela é como mulher, sem maquiagem, sem chapinha no cabelo, sem vaidade, com seus cabelos longos, com seus cabelos despontados? Você já falou para ela olhar para os olhos dela para ver que linda que é uma mulher cheia do Espírito Santo? Olhar para os seus rostos, seus lábios, sua bochecha, como é lindo quando o Espírito Santo está. Você já ensinou? É lá na glória, no paraíso de Deus, você vai viver assim, pura como você nasceu. Veja bem, Eva,
lá no paraíso, ela não tinha pintura. Toda a beleza que ela tinha no paraíso, que nenhuma mulher, por muita vaidade que tenha, pode ser linda como ela, era só a glória de Deus. Você já falou para a igreja que a igreja do Senhor Jesus Cristo não é para ser rica nessa terra. Pode ficar rico, pode ter uma vida abundante, mas ele tem que viver como que se não tivesse nada. Você já viu, meu irmão e minha irmã, uma irmã dizer que está sofrendo na igreja? A igreja entra tanto dízimo, tantas ofertas, é a obra de Deus, mas tem um templo do Espírito Santo, tem um irmão, uma irmã que está passando necessidade, saúde, precisa de uma ajuda. Meus irmãos, será que a igreja ajuda? A entrada da igreja não seria para ajudar os necessitados? Como é que está o nosso coração? Versículo 5. Tendo eles partido, depois que Jacó escondeu debaixo do carvalho, que está junto a Siquém, partiram. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Está entendendo? Meus amados e queridos irmãos, tendo feito aquilo que Deus determinou, buscando uma vida que agrada a Deus, desfazendo dos pecados, da vaidade, daquilo que entristece o Espírito Santo, então Deus fala com você e comigo, conosco. Deus é Deus no céu e na terra. Ele vai operar maravilha. Aquele que está em volta. Veja bem, meu irmão, você é crente, a sua casa, alguém está te perseguindo. Tira os deuses estranhos de dentro da tua casa. Tira os colares, as argolas. Tira as pinturas, a vaidade da mente, da alma e do coração. Põe-se diante de Deus, diante do altar de Deus, como um homem ou uma mulher que teme ao Senhor, que guarda os caminhos do Senhor e desvia do mal e da aparência do mal. E verás que aquele que te persegue, todos os seus vizinhos, aqueles que eles vão receber o terror de Deus, invadindo os seus corações, as suas mentes, as suas lares, sua circunvizinhança, e não perseguirão mais os filhos de Jacó. E assim, no versículo 6, e assim chegou Jacó à luz, chamada de Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Meus amados irmãos, assim chegará a igreja, a luz, o chamado Betel de Deus, que está na terra de Canaã, na Jerusalém de Deus, e todo o povo que com ele está, toda a igreja que ouvir a palavra, o ensinamento de Deus, pelo santo homem de Deus, pastores, em o nome do Senhor Jesus Cristo,
Quando os senhores forem ensinar a palavra, hoje você tem um culto de ensinamento. Levante e ore 1 hora a Deus. Peça a Ele que fale com a igreja. Fala com Deus que responda a necessidade da igreja. Porque Ele conhece, você não conhece. Não pregue o inferno para a igreja. Pregue a glória de Deus para a igreja. O lago de fogo para Satanás e os falsos anjos. Mas oriente a igreja. Se porventura o meu nome, diz-se você como pastor, não for achado no livro da vida, eu serei lançado também lá. Então nós, os crentes, temos que fazer tudo para que o nosso nome seja achado escrito no livro da vida naquele tempo. Ensinando isso, como nosso nome pode ser achado escrito no livro da vida? Renunciando os nossos desejos, renunciando ao nosso pecado, renunciando aquilo que nós temos razões e motivos para fazer, e necessidade. Mas nós renunciamos pelo amor que há no Pai. E o Espírito Santo nos ajuda. Como anestesia, nós dormimos e nós não vemos o desejo do pecado, da vaidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, em Cristo, mora no nosso coração. E o prazer de Deus, está entendendo? O prazer de Deus é que todos nós possamos chegar naquele dia e entrar pelas portas. Eu não posso ter desejo de chegar, entendeu? Entrar na presença de Deus e não ter desejo que a igreja inteira chega. O versículo 7 diz: edificou ali um altar e ao lugar chamou Betel. É o Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Você pode, meu irmão, estar sofrendo, fugindo do pecado. Mas quando você volta, não é só você que está voltando. Está trazendo uma multidão. E esse povo pode precisar de encontrar com esse Deus para que ele seja purificado dos vossos pecados. Do jeito que Deus revelou-se para você, Ele quer se revelar para a igreja, para o irmão, para a irmã, para o homem, para a mulher. Minhas irmãs, a partir desse dia 12, eu preciso nascer de novo, ser um outro homem, porque os meus dias na terra estão findando, mas a obra de Deus vai continuar. Eu não posso misturar-se com a política, não posso misturar com a contenda, não posso contaminar com o pecado, com a prostituição, com o adultério, com a lasciva. Eu não posso misturar-se com a mentira. Eu tenho que continuar nos pés de Jesus Cristo, amando meus irmãos e as minhas irmãs. Deus o sabe qual é o amor que eu tenho no meu coração para com a irmã, para com o irmão. A minha vida é orar e pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados e que Ele perdoa minhas irmãs e os meus irmãos. Eu amo meus irmãos, eu amo a igreja, eu amo os pastores e obreiros.
Irmãos, esse ano é um ano difícil. Ainda está faltando, meus amados irmãos, 4 meses para terminar o ano. Ainda tem muita água para rolar, muitas lutas, muita miséria. Mas o Senhor Jesus Cristo está na frente de tudo. Aquele homem, aquela mulher que crê, Deus vai tirar. Do nada Ele vai fazer riqueza, prosperidade. Verás até o final do ano e começo do ano que vai vir, lutas, enfermidades, pragas, virão sobre a terra e a igreja também passará. Mas a igreja tem um Deus. Se você crer e santificar a sua vida, tudo quanto pedir ao Pai, em oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, receberás tê-lo-á. Porque Deus é santo, é poderoso. Meus irmãos pastores como a mim, que às vezes não me aceitam como pastor, pelo menos, porque eu sou um velho, eu oro por você. Deixa a mão de ser politiqueiro, meus pastores. Você foi chamado para apacentar, para orientar, para guardar a igreja, para compreender um membro da igreja. Você foi chamado para ser um Jacó, que cuida das ovelhas no meio de lobos. Ele não te chamou você nem eu para entrar no meio da política. Vocês sabem que a política foi permitida por Deus por causa do pecado dos homens. A política é 95, 96% da política é mentira. 4% ou 5% pode procurar no meio disso aí alguma verdade. Entendeu? Nem tudo que a política que é feito na política é verdade. Por que você sabe, sendo um pastor, você concorda? Você sabe que quem concorda com a mentira torna-se filho do diabo. Porque o pai da mentira é o diabo. Se converta, meu irmão. Você tem uma alma para prestar conta diante de Deus. E Deus tem um negócio com você. Ele vai cobrar de você. Cuidado, um leito está pronto para descer, para que você vá para esse leito. Tem covas, sepulturas abertas para homens grandes da política e da igreja. E é em breve, não é com muito tempo. Então, meus amados, se converta. Vamos se converter. Ora pelo pastor aqui, eu oro por vocês. Se você que ouvir e falar que não é de Deus, você responda diante de Deus, tá bom? Porque Deus te ama. Quando você estiver num leito de enfermidade, você vai falar, Deus me perdoa. Amados, estarei orando, entendeu? Jesus Cristo vai visitar coração que estão tristes, que estão abatidos, corações que estão irados, corações que estão cansados, fracos. Mas eu quero dizer, olha, toda enfermidade que há em mim é a minha fraqueza, mas toda cura provém do meu Deus, e eu sou templo e morada do Espírito Santo. Nenhuma enfermidade, nenhum mal ficará no meu corpo, porque o Pai, Filho e Espírito Santo faça morada no meu coração. Estarei orando, minha irmã e meu irmão, pastores e obreiros, e Jesus Cristo vai estar visitando a cada coração.
Aquele que crê, ainda que a medicina tenha desenganado, será curado. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado Deus e querido Pai, visita, Senhor, essa irmã, visita esse irmão, Senhor, visita esse pastor, visita esse presbítero, visita esse diácono, essa diaconisa, visita essa missionária, visita essa evangelista, visita este homem, essa mulher de Deus, meu Pai. Deus, salama, surecan, darabás. Visita o coração da minha irmã, Senhor. Visita, meu Pai querido, agora. Deus, coloca os teus anjos para guardar o leito da tua serva, do teu servo. Visita o anjo, coloca um anjo para guardar o deitar, o levantar dessa irmã, Pai. A tristeza e a angústia da alma dela. Pai querido, cura esse irmão que está canceroso, essa irmã que está cancerosa, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, faça um milagre agora. Ô Senhor, devolva a vista para essa irmã, para esse irmão que está cego, Pai, para servir de testemunho o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ó, meu Pai, dê, Senhor, levante esse irmão, esse paralítico de nascença, Deus, para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, essa irmã que foi abandonada pelo esposo, Pai, ó Deus querido, restaura a vida sentimental desta mulher, a vida espiritual, meu Pai. Meu Pai querido, abençoa esse pastor, esta pastora. Abençoa o ciclo da oração, meu Pai. Abençoa os jovens e adolescentes dessa igreja. Meu Deus querido, abençoa, Senhor, essa nação. Abençoa essa cidade, Senhor. Abençoa o prefeito dessa cidade, vereadores. Ó Deus, abençoa o governador do estado, os deputados estaduais, meu Pai, e salve esse povo, meu Deus. Meu Deus, visita, Senhor, o presidente da nação, os deputados federais, salva, Pai, essa bancada, salve esse presidente. Visita, meu Pai querido, o Senado. Visita, Senhor Jesus Cristo, agora os juízes, Senhor, na Suprema Corte. Salva, Senhor, a cada um. Ó, meu Pai, salve esse macumbeiro. Salva essa macumbeira, Pai. Salva, Pai querido, esse estuprador. Salva esse andarilho, Pai. Salva, Senhor, esse traficante. Ó, Pai, salva essa adulta, essa prostituta. Salva esse afeminado, meu Pai. Salva a lésbica, Pai querido. E transforma, Senhor. Ó, Deus. Salva, Pai querido e amado, o desviado da tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, salve este homem, salve essa mulher. Ó Pai querido e amado, Pai santo e glorioso, ó Deus onipotente, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia, Pai, ó Deus, abençoa a família, Pai, abençoa minha família, meu Pai, abençoa minha esposa, abençoa as filhas, minhas netas, meus netos, abençoa meus genros, Pai, ó Deus, abençoa meus irmãos e as minhas irmãs, os meus cunhados, as minhas cunhadas, meus sobrinhos, as minhas sobrinhas, Pai. Deus abençoa os meus amigos, as minhas amigas. Ah, Deus, perdoa o pecado de cada um. Pai, aqueles irmãos que distanciou da tua casa, perdoa, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amado Jesus Cristo, querido e eterno Deus, eu te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Pai. Senhor, que essa palavra entre em cada coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, que vive e reina para sempre, Pai. Deus, conceda o poder da tua palavra à igreja. Quanto a mim, Pai, minha vida está entregue nas tuas mãos.
me arrebate espírito, me mostra a tua glória, o teu perdão e a tua misericórdia. É que eu te peço, Pai, e te agradeço, em um nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.